Zé Vitor, dando a cara a tapa. Muito obrigado. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, um dia friozinho que o pessoal, tirando o Zé Vitor e eu, estão todos provavelmente enrolados em suas cobertas, às 8 horas da manhã desta quinta-feira, dia 27 de maio. Esta é a aula 25 ou 26 do nosso curso de Direito Administrativo aqui da PUC de Campinas. E nós vamos dar continuidade ao tema das autarquias. Na aula passada, vou fazer o compartilhamento de tela. Eu acho que esse aqui. Não. Este. Não consegui, né? Fiz besteira de novo. Vamos tentar mais uma vez até aprender. Achei. Nós estamos apresentando este roteiro, bem pequenininho, bem resumido, mas falamos bastante. Não chegamos na metade dele na aula passada, em que nós apresentamos o conceito de autarquia, previsto no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei de 67, e estávamos fazendo a sua classificação, que havia 3 classificações possíveis. Uma, que nós falamos rapidamente, a distinção entre autarquia territorial e institucional. E hoje no Brasil nós temos o conceito de autarquia institucional e não mais de território, mas como a autarquia, ela exerce uma função institucional e não a organização de um território. Falamos que existe classificação por nível federativo, que acabou sendo bem simples de entender, bem intuitivo, por objeto, ou seja, autarquias assistenciais, previdenciárias, culturais, profissionais ou corporativas, que são aquelas que se referem a conselhos profissionais ou órgãos, não são órgãos porque são autarquias, mas são conselhos de regulamentação das profissões liberais. Também existem as de controle, as associativas, as administrativas, etc. Então, o objeto ou a instituição acaba definindo ou classificando o tipo de autarquia. E nós temos também o tipo de autarquia para o regime jurídico, e eu acho que foi aqui que nós paramos, porque nós íamos falar hoje sobre a distinção entre uma autarquia comum e uma autarquia especial. Lembrando que autarquias especiais no Brasil são de 2 tipos, são as universidades e são as agências reguladoras. Bom, eu já volto aqui no roteiro, mas vamos conversar aqui, pelo visto, a 2, eu e o Zé Vitor, que estamos os únicos dando a cara a tapa hoje. Zé Vitor, você está me ouvindo bem? Então, beleza. Sobrou. Depois a gente pede ajuda para alguém que não está com o microfone desligado e o vídeo também, tá? Mas vamos lá, Zé Vitor, vamos imaginar o seguinte: você é o governador de um estado aqui do Brasil. Escolhe um estado aí para chamar de seu, você é o governador dele. E aí o presidente da República, ele é de um outro partido, ele é um inimigo político seu, e ele vem aqui no estado e ele manda você fazer alguma coisa. Que você faz? Você cumpre a ordem dele? Ou você manda catar coquinho? Depende da ordem, eu acredito. Se for algo que eu concorde, eu iria, sem problemas. Isso, não, veja, é mais ou menos a situação de namorado e namorada, né? A namorada faz tudo que o namorado quer, desde que ela concorde. E os que chegando na área. Veja, você não está cumprindo uma ordem dele, você está fazendo algo que você quer. Porque o Estado tem autonomia política, assim. Exato. No Pacto Federativo, aliás, uma coisa bem importante, tá? A gente tem mania de achar que município é uma entidade menor que o Estado. Em termos orçamentários, o município de Paulínia, ele tem um orçamento maior do que muito estado do Nordeste. Aliás, muito estado do Nordeste somado. Ser prefeito de Paulínia é tomar conta de um orçamento maior que muito governador por aí. O terceiro orçamento da República é do município de São Paulo. Ou seja, o maior orçamento é o da União Federal, o segundo é do estado de São Paulo e o terceiro é do município de São Paulo.
Então, assim, em termos de em termos financeiros, econômicos, importância, pujança econômica, alguns municípios são maiores do que regiões inteiras. Porém, em termos constitucionais, a dignidade constitucional das entidades é a mesma coisa falar de direitos humanos. José Vitor, imagina que você conheça, você tem um amigo, porque você realmente não faz distinção nenhuma dessas, você tem um amigo que é corintiano, certo? Veja, essa pessoa, em que pese seja corintiano, ou alguns vão dizer assim, graças a Deus por isso, tanto faz, não há absolutamente nenhuma, nenhum problema, nenhuma desqualificação nessa pessoa por ela ter essa religião. Simplesmente, assim, ela por ser humano, ela tem igual dignidade a todos os outros. Não existe a possibilidade jurídica de haver distinção entre pessoas, porque todos têm a mesma dignidade constitucional. Não é porque a pessoa vota num partido ou vota numa pessoa que você odeia, que essa pessoa ela é menor do que você ou ela é maior do que você. Nós criamos sociologicamente grupinhos sociais, mas essas criações sociológicas, embora sejam relevantes do aspecto da política, sejam relevantes do aspecto da sociologia, em termos jurídicos não muda nada. Se por acaso, olha, vou dar um exemplo agora, assim, completamente fora da curva. Se um palhaço resolve virar candidato a deputado federal, ele pode se tornar o candidato a deputado federal mais votado da história. Aliás, isso aconteceu. Isso aconteceu. Se você der um Google, você vai ver que na Itália, na década de 80, uma atriz do cinema pornô foi candidata a deputada e ela foi a deputada mais votada da Itália. Qual era a plataforma política dela? Ninguém estava preocupado, assim como ninguém estava preocupado com a plataforma política do Tiririca. Simplesmente votaram. A pessoa, ela tem que ter mais de 18 anos, para deputado tem que ter mais de 21, não me lembro agora, mas a dignidade é a mesma. Você pode não gostar, você pode desqualificar, você pode achar um absurdo, como que pode um corintiano se fazer uma coisa dessa? Então você coloca outra coisa qualquer. Eu estou brincando com o time de futebol porque não há nenhum preconceito constitucional, não há uma vedação constitucional quando em relação ao time de futebol. Mas não é porque a pessoa torce para um time ou torce para o outro que você vai menosprezá-lo juridicamente. Por que eu estou dizendo isso? Lá na Constituição, no artigo 1º, acho que está no artigo 1º, no parágrafo... Está escrito assim, a República Federativa do Brasil é a união indissociável, é formada de maneira indissociável por União, Distrito Federal, Estados e municípios. Está dizendo que todas essas entidades, elas têm a mesma dignidade, elas têm igual relevo e importância perante o aspecto constitucional. O que significa também que elas são pessoas jurídicas de direito público interno. E como pessoas jurídicas de direito público interno, como tem CNPJ diferente, elas têm estruturas diferentes. Zé Vitor, qual é a possibilidade de... Vou perguntar para o Yuski, estou falando muito com o Zé Vitor. Yuski, você mora em prédio ou mora em casa? Prédio. Qual é a possibilidade de um vizinho seu abrir a porta da tua casa e querer, sei lá, reclamar que o chão está sujo, que não tem toalha limpa no banheiro e ele toma banho usando a sua toalha? Qual que é a possibilidade disso? Nem eu. Não sei, viu? Assim, juridicamente falando, nenhum, né? Juridicamente falando, nenhum. Mas qual é a possibilidade jurídica de alguém que mora na casa A ou no apartamento A dar ordens para alguém que mora no apartamento B? Assim, juridicamente falando, não faz sentido algum. Não faz sentido alguém que está numa pessoa jurídica ou que está numa estrutura mande, no sentido de ter a prerrogativa ou não existe nenhuma norma que imponha que uma pessoa mande em outra pessoa. Assim, constitucionalmente, juridicamente falando, uma pessoa não tem como mandar em outra. Nós, quando nascemos livres e iguais, segundo o contrato social, vamos dizer assim, né, não há possibilidade jurídica do Yuski mandar no Zé Vitor ou vice-versa, simplesmente porque eles nasceram livres, iguais em direitos, deveres e obrigações, etc. O que é possível acontecer, na medida em que nós começamos a atuar nas mesmas estruturas sociais,
nas mesmas instituições, nas mesmas pessoas jurídicas, ou começamos a contratar entre nós, nós passamos a estipular deveres, direitos, obrigações, etc. E a lei costuma estipular prerrogativas no sentido de eu tenho o dever constitucional, o dever legal de mandar na outra pessoa. Se eu por acaso passar num concurso para, sei lá, delegado de polícia, eu terei, quando entrar em exercício na delegacia, eu terei o dever institucional de organizar os trabalhos da delegacia. Se por acaso, mas veja, eu entro como um delegado, mas vai ter um delegado lá mais tempo que eu, que institucionalmente vai ter a prerrogativa de orientar meus trabalhos e muitas vezes também direcionar os meus trabalhos. Eu terei que responder institucionalmente e vai ter alguém que vai mandar. Vou dar um exemplo melhor ainda. Os juízes, os juízes por serem cargos vitalícios, eles têm uma autonomia, uma independência acima, e o Ministério Público também, acima dos servidores estáveis. A independência deles, a forma como eles decidem como agir, é muito própria deles. Há muito poucas travas institucionais determinando a conduta deles dentro da instituição. Eles têm um grau de autonomia dentro da magistratura que é muito alto. O servidor estável não tem uma autonomia tão grande assim quanto o vitalício. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que ele seja praticamente livre, quase que absolutamente livre para atuar como ele quiser, ele responde perante a instituição se ele por acaso cometer alguma falta. Se por acaso ele recebe um advogado no gabinete dele xingando o advogado, a chance de ele tomar um processo administrativo disciplinar é grande. Eu não disse que ele vai ser punido, mas ele vai sofrer um processo administrativo. Se ele, por acaso, não fundamentar a sua sentença e reiteradamente deixar de fazer isso, o tribunal vai, de alguma forma, constrangê-lo a cumprir a norma da maneira correta. Então, veja, pelo fato de você pertencer a uma instituição, você passa a sofrer constrangimentos decorrentes da estrutura institucional. Você é livre no direito privado, mas você pode, ao entrar numa associação, ao entrar numa pessoa jurídica de direito privado, ou passar no concurso, ser nomeado numa pessoa jurídica de direito público, você, pessoa física, passa a ter direitos e deveres decorrentes dessa instituição. E por lei, muitas vezes você acaba tendo prerrogativas, ou seja, deveres funcionais que te impõem o cumprimento de certas ordens. Por mais que você seja parça, por mais que você seja, sei lá, você ama a pessoa que trabalha com você numa repartição, se ela fizer uma besteira, você tem um dever funcional de corrigi-la. E às vezes até instaurar o processo administrativo, você tem a função de presidir o processo administrativo e ao final concluir que esse amigo teu, esse parceiro teu, esse amor da tua vida, sei lá, deve ser punido. Olha que coisa terrível. Não sei se eu estou me fazendo entender. Existem direitos e deveres que eles não nascem, né? Nós não nascemos, mas as instituições elas têm estruturas de controle. Em direito constitucional nós chamamos, dentre as funções, de freios e contrapesos. Nós temos o poder político tripartido, de forma que o poder absoluto não possa existir para que não haja corrupção absoluta. Um controla o outro. E cada um tem a prerrogativa de fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora haja direitos, deveres, prerrogativas, essas prerrogativas ou esses deveres, essas hierarquias, elas existem dentro das instituições. Não há uma hierarquia fora das instituições, entre instituições. Se por acaso nós temos pessoas jurídicas distintas, uma não tem como mandar na outra. Ok? Tem umas situações meio complicadas, né? Os pais têm o direito de mandar nos filhos até que os filhos completem 18 anos, ou como os pais dizem, enquanto você morar na minha casa, quem manda aqui sou eu. Aquelas coisas que tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, nunca viram por aí, etc., não sei das quantas. Mas as autarquias, elas são criadas por lei, por iniciativa da administração pública. Quando elas são criadas por lei, significa que elas se tornam uma pessoa jurídica de direito público interno, personalidade, receita, orçamento, patrimônio, distinto da pessoa jurídica de direito público interno que as criou. Ou seja, a pessoa política que criou a autarquia, ou que por
projeto dela foi criada a autarquia, seja municipal, estadual ou federal, foi criada uma nova pessoa jurídica, ou seja, foi criada uma nova entidade. Qual é a relação de dependência, qual é a relação de hierarquia entre essa autarquia e esta pessoa a partir da qual ela foi criada? Formalmente falando, nenhuma. Uma pessoa jurídica não manda na outra pessoa jurídica, ok? Não há como um mandar no outro, ok? Não existe formalmente a possibilidade do presidente da República mandar, assim, entra, sei lá, o presidente da República entra numa autarquia federal, sei lá, a Anatel, entra lá e já vai mandando as pessoas fazerem as coisas porque ele é o presidente. Não há nenhuma possibilidade jurídica disso acontecer. Nada impede que ele vá lá e mande, tá? Que as pessoas obedeçam. Mas isso não é jurídico. Isso é outra relação social. Ok? E aí, nós temos algumas considerações a fazer a respeito de a organização das funções exercidas por essa pessoa jurídica chamada autarquia. Nós já vimos que o presidente não tem como mandar no governador, o governador não tem como mandar no prefeito e vice-versa. Não tem como o prefeito mandar no governador nem no presidente. É gozado, né? A gente consegue perfeitamente ver que o prefeito não pode mandar no governador e o governador não pode mandar no presidente. Mas às vezes a gente acha que o presidente pode mandar no governador e pode mandar no prefeito. Mas eles são excelentíssimos senhores nos cargos que são análogos dentro das suas estruturas da pessoa jurídica. E o presidente da autarquia exerce essa função análoga. O dirigente máximo da autarquia exerce na pessoa jurídica chamada autarquia a função análoga do presidente da República na União Federal. E um, em regra, não manda no outro. Não há como o... vamos dar um exemplo bobo aqui, Yusuf. Imagina a seguinte situação. O presidente do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, baixa uma norma que para a organização das funções, das atividades do INSS, e essa nova norma deixa o presidente da República louco da vida. Ele achou assim, onde já se viu uma norma dessa? Essa norma, vou mandar esse presidente do INSS para Venezuela, eu vou alterar essa norma. Aí o presidente da República vai no Diário Oficial e revoga a norma do presidente do INSS. E chega assim, decreto, não sei das quantas, eu, presidente da República, no ato das minhas funções constitucionais, revogo a norma baixada pelo presidente do INSS na data de ontem. Publica. Qual é a possibilidade dessa norma revogatória da norma anterior ser válida? O que vocês acham? Nenhuma, acredito. Muito bom. Vou dar um outro exemplo para ficar claro. Vamos imaginar que a Prefeitura de Campinas baixa uma lei municipal. E o Congresso Nacional ficou louco da vida com essa lei municipal aqui de Campinas e faz uma lei federal revogando a lei municipal. O que vocês acham disso? Parece filme do Tarantino, né? Estamos falando de distopias. Na tua casa tem uma norma que ninguém pode dormir antes das 10 da noite. O teu vizinho acha isso um absurdo e manda uma norma no condomínio, né, porque ele é o síndico, ele manda uma norma no condomínio dizendo que todo mundo nas suas casas tem que dormir depois das 10, e não antes das 10. Essa norma do condomínio revoga a tua norma? Exatamente. Não há, veja, para que funciona aquelas coisas lá de norma superior revoga a norma inferior, ou que norma especial revogue a geral naquilo que for especial, ou norma posterior revoga a anterior? Para que isso aconteça, as normas elas têm que ser emitidas no mesmo campo de incidência. Não existe nenhuma possibilidade jurídica de alguém de uma instituição, alguém de uma pessoa política ou de uma pessoa jurídica mandar em outra instituição, em outra pessoa jurídica, outra pessoa política. A não ser, claro, que nós estejamos falando de órgãos que são entes despersonalizados dentro da mesma estrutura da administração pública. Quando o presidente da República baixa um decreto federal,
aquele decreto, ele vale, é uma norma que se aplica a toda a administração pública direta. E aí tem uma questão interessante, indireta e fundacional, ou seja, se aplica em algumas circunstâncias às autarquias e às fundações. Porém, esta determinação fala o seguinte, olha, eu quero que vocês interpretem a lei de um determinado jeito. E aí, a discricionariedade é controlada desse jeito, está tudo certo, e o administrador, tanto que pertence aos órgãos públicos da administração pública direta, quanto aos servidores que trabalham na autarquia, tem que cumprir aquele regulamento, aquele decreto, sem problema algum. Mas não existe nenhuma possibilidade do presidente chegar na autarquia e mandar alguém fazer alguma coisa. Uma coisa é determinar a interpretação das leis federais aplicáveis na autarquia. Outra coisa é ele chegar lá e falar assim, olha, eu vou mandar uma ordem de serviço, a partir de agora eu estou mudando o horário de expediente de vocês, a partir de agora vocês não têm mais almoço, a partir de agora, assim, a estrutura de trabalho de vocês é essa, eu estou mudando o que vocês têm que fazer. Não há nenhuma possibilidade do presidente dar ordens, não há nenhuma possibilidade, de qualquer chefe de uma entidade dar ordens para o chefe de outra entidade. Isso, você pode até acatar, você pode até achar bonito o que ele está falando, de repente você até faz, mas foi ele que mandou, né? E é mais ou menos isso que você receberia de volta se você tivesse falado isso para tua mãe, né? Tua mãe responderia para você, se o teu amigo que mandou você fazer isso pular do prédio, você também pula, né? Então tem que tomar cuidado com as decisões, porque na verdade quando você acata uma decisão, uma ordem dessa, na verdade você quis fazer isso e achou que teria fundamento, mas não existe. Não é porque eu sou, sei lá, eu tenho veneração pelo chefe de Estado, o chefe de governo federal, que eu, governador, vou fazer o que ele me manda, o que ele me pede. Sou eu que decido, como chefe de governo, chefe de estadual ou municipal, o que fazer dentro da minha instituição. Eu fui eleito para isso. Tudo bem? Só que tem uma coisa interessante, né? As prefeituras e os governos, eles precisam de dinheiro federal na maioria das vezes. Então, o presidente chega e fala assim, olha, para te dar um repasse de verba, eu queria muito que você me apoiasse neste outro... Ou seja, há todo um jogo político. Só que, veja, a decisão foi tomada por conveniência ou por acertos políticos, não por determinação jurídica. Você pode até fazer algo que o presidente quer, porque você com isso espera receber mais verbas federais, ou você espera com isso que o governo federal utilize, sei lá, instale um hospital federal no teu município. Então, você tem interesses políticos de se juntar com o presidente ou com o governador, mas esses interesses são políticos. Em momento algum você recebeu uma ordem e você vai cumprir porque você tem que acatá-la. Tudo bem isso aqui? Essa noção é muito importante, por isso que eu acabei falando dela de novo. Não existe poder hierárquico aqui. Não existe poder hierárquico entre o presidente da República e nenhuma das autarquias federais criadas por lei federal. O controle é um pouquinho diferente. Deixa eu compartilhar aqui um pedacinho de tela que eu... Cadê? Eu acho que é isso aqui. Acho que vocês estão vendo. Então, controle hierárquico é um controle próprio da estrutura institucional de qualquer pessoa jurídica, ou seja, todos os órgãos estão hierarquicamente dispostos do superior para o inferior. O inferior obedece todas as determinações institucionais do superior e o hierárquico manda. Fala assim, olha, o superior hierárquico decide mandando o que o inferior deve fazer ou deixar de fazer. Ou seja, o controle hierárquico, ele não existe entre pessoa política. Agora, controle político. Vamos lá. O que é controle político? Imagina a seguinte situação. O presidente da República, ele precisa nomear alguém de sua confiança para ser presidente de uma autarquia. Aí ele chega para o indicado dele e pergunta assim, vem cá, a Terra é plana ou a Terra é redonda?
Aí a pessoa responde, a Terra é plana, parabéns, muito bem, gostei de você, você vai longe, eu vou te nomear presidente da autarquia. Certo? E aí ele se torna presidente da autarquia, mas logo em seguida ele começa a dar umas declarações estranhas na imprensa, assim, olha, conforme diz o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, a Terra é redondinha. O presidente fica louco da vida com aquilo, gente, eu estou tirando o maior sarro de uma situação besta, tá bom? Então depois a gente faz outras piadas para o pessoal não achar que eu estou sendo um malvado só de um lado. Aí o presidente fica louco da vida daquilo e o que ele pode fazer com relação a esta pessoa? Pode exonerá-la imediatamente, colocar outra pessoa, que é... Aí ele vai até outra pessoa, vem cá, você acha que a Terra é plana ou a Terra é redonda? Ah, não, é óbvio que a Terra é plana. Aí o que ele faz? Ele exonera o presidente da autarquia anterior e coloca o novo no lugar. Mas vamos imaginar que esse novo falou que a Terra era plana só para ser nomeado. Vamos agora dar um exemplo correto, tá bom? O presidente, para nomear alguém, precisa nomear alguém da sua confiança no sentido, puxa vida, essa pessoa fecha com o meu programa de governo. Essa pessoa tem a mesma linha política e ideológica que eu, quer ir para o mesmo lado que eu. Olha, o que você acha? Eu acho que o meu posicionamento é esse, ou seja, ele gostou do posicionamento, fez uma entrevista, ou seja, faz parte do grupo político, tem pessoas próximas do partido dele, ou seja, é alguém que o presidente entende, ou o governador, ou o prefeito entende que vai seguir os planos de governo, porque tem o mesmo alinhamento político e ideológico. Só que, uma vez empossado no cargo de presidente da autarquia, ele começa a fazer coisas que parece que é do outro governo. Ele começa a agir, começa a organizar os trabalhos dentro da autarquia, que o presidente se sente traído, porque ele tem um direcionamento, sei lá, de esquerda, e a pessoa que começou a trabalhar lá no governo, na autarquia, toma posicionamentos institucionais, ou seja, faz a autarquia agir como se fosse de direita, ou vice-versa. A pessoa queria que a autarquia agisse de maneira completamente liberal e ela age de maneira social-democrata, ou age de maneira esquerdista, ou vice-versa, era para ser esquerdista e age de maneira extremamente de direita. São questões políticas. Zé Vitor, existe é crime ser de direita? Acredito que não. E de esquerda? Também não. E de centro? Também não. Pois é, você tomar posicionamentos políticos mais liberais, conservadores, socialistas. Já houve no Brasil a proscrição do Partido Comunista. Acho que 2 ou 3 oportunidades o Partido Comunista foi declarado proscrito, era proibido. Mas ser comunista, em momento algum, foi crime. Nada impede que baixe uma lei, no sentido, etc., mas assim, a Constituição de 88 impede que nós criemos tipos penais com esse tipo de posicionamento, embora haja de vez em quando alguns deputados que queiram criar a criminalização de posições político-ideológicas. O artigo 5º meio que proíbe, por cláusula pétrea, você proibir alguém de ser liberal ou se alguém de ser socialista, não tem essa. Mas, de qualquer forma, em termos políticos, para organizar o governo, é preciso, atenção, gente, é uma questão de organização dos trabalhos. Se eu, por acaso, sou um presidente da República, sei lá, do PSDB, provavelmente eu quero que as pessoas que trabalham comigo tenham o mesmo direcionamento para as coisas andarem do jeito que eu fui eleito para fazer desse jeito. Então, eu quero me cercar de pessoas que me auxiliem a que o meu plano de governo aconteça. Se por acaso eu sou do Partido dos Trabalhadores, ou se por acaso eu sou do Novo, ou se por acaso eu sou, sei lá, escolhe o partido da tua preferência, se bem que no Brasil não há muita diferença entre partidos, né? Qual é a diferença essencial entre o partido A e o partido B? Nós temos uma certa, ainda mais porque depois na próxima eleição, aquele que estava no partido A está se candidatando pelo partido B, que ele falava mal. Então, é meio complicadinho. De qualquer forma, isto não pode ser levado em conta em termos ideológicos, em termos políticos, mas em termos administrativos,
Eu preciso, para funcionar bem, de pessoas que funcionem bem para o mesmo lado que eu. Se eu, por acaso, estou indo nesta direção, eu não posso ter comigo pessoas que estejam indo naquela direção. Ainda que naquela direção também seja lícito, ainda que naquela direção também seja, não tem problema nenhum, há uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que apoiam ir naquela direção, eu sou o chefe e eu estou mandando ir para lá. Então, para fins de organização dos trabalhos, isso acaba sendo determinante, chama poder hierárquico. E não existe hierarquia entre o presidente da República, ou o governador e o prefeito, e os presidentes das autarquias federal, estadual, municipal. Beleza. Como é que eu, presidente da República, descubro, quer dizer, eu descubro que eu fui enganado, eu conversei longamente, entrevistei longamente quem se tornou, quem eu indiquei como presidente da autarquia, e logo depois eu vejo que aquele cara me enganou, ele falou tudo aquilo só para ser nomeado, e ele está fazendo coisas assim com as quais eu não concordo, porque não é o lado que eu quero levar o meu governo. O que eu faço? É possível baixar uma norma revogando tudo que ele fez? Responde assim. Não, não é possível, porque, veja, quem é a única pessoa que pode revogar? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Zé Vitor, vamos imaginar o seguinte: um belo dia, o Congresso Nacional faz um novo Código de Processo Civil. Isso aconteceu em 2015, né? Em 2015, o Congresso Nacional criou o Código de Processo Civil. O que me impede de, hoje, 2021, usar o Código de Processo Civil de 1973? A lei? O Código de Processo Civil de 73 era uma lei. Por que eu não posso usá-la? Eu gosto mais dela, eu aprendi, eu estudei com ela, né? Eu sou velho. Eu, na faculdade, eu aprendi processo civil lendo o Código de Processo Civil de 73. Aí chega 2015 e muda. Olha que sacanagem comigo. Por que eu não posso usar a lei que eu já conheço? Porque uma nova veio para substituir. Qual que é o termo técnico que a gente usa para isso? Não lembro. Está escrito lá nos últimos artigos do Código de Processo Civil de 2015. Revogação. Isso. O que significa revogar? Significa, olha, valia até aqui e de agora em diante não vale mais. O que significa não vale? Significa que ela não é mais válida, ela foi excluída do ordenamento jurídico. Ela funcionava perfeitamente, tinha plena eficácia até a data de sua revogação, e daquela data em diante, ela não está no ordenamento. Eu não posso usá-la porque ela não existe mais. Agora, quem foi que decidiu pela revogação dela? Vou melhorar a pergunta só para deixar as coisas complicadas. Olha só, em 73, você vai lá no Congresso Nacional, você tem um monte de deputado. Mas em 2015, os deputados eram o Eduardo Bolsonaro, o Tiririca, Puxa vida, eu não vou lembrar, mas é bem tipo assim, são 517 deputados diferentes daqueles de 73. Como é que esses novos deputados que chegaram agora têm a ousadia de revogar uma lei feita por aqueles deputados lá de 1973? Como é que eles podem fazer uma coisa dessa? Eu fiz a pergunta de maneira capciosa, porque quem revoga não são os deputados. Quem revoga é um corpo legislativo, chamado Câmara, ou Congresso Nacional, melhor dizendo. O Congresso é formado por deputados, mas não importa quem sejam os deputados, importa que a decisão seja tomada dentro da Casa Legislativa. Quem baixa uma lei não são os deputados. Quem baixa a lei é o órgão chamado Poder Legislativo. Então não importa quem sejam as pessoas. Importa que a lei foi baixada pela... Quem revogou a lei anterior é a mesma entidade, nesse caso é o mesmo poder, desculpe, que criou a lei anterior. Só é lícito revogar uma norma a pessoa, a autoridade que baixou aquela norma. Vou dar um exemplo para vocês agora. Eu acho que eu vou deixar algumas pessoas tristes agora. Mas o Bolsonaro, ele, quando virou presidente da República, ele revogou decretos baixados pela Dilma e revogou decretos baixados pelo Temer e revogou também decretos baixados pelo Lula. Minha pergunta, quem o Bolsonaro pensa que é, porque ele é uma pessoa física chamada Bolsonaro, para revogar
decisões feitas pela Dilma, pelo Temer, pelo Lula. Por que que ele poderia revogar normas baixadas por essas outras pessoas? Porque não importa quem seja a pessoa física, ele faz isso não porque ele é o Bolsonaro, ele faz isso porque ele exerce o cargo de presidente da República e ele, como alguém sentado na cadeira de presidente, ele revogou decisões do presidente anterior. Veja, o presidente, não importa quem seja, ele pode revogar todas as normas baixadas por quem estava exercendo a mesma atribuição de presidente. Então, veja, não importa para a estrutura orgânica quem são as pessoas físicas que exercem as funções nos cargos ou nos órgãos. O que importa é, para revogar uma norma baixada por uma autoridade, a única pessoa que pode fazer isso é a própria autoridade. Então, se por acaso a pessoa que estava no cargo, ela veio a morrer, e todo mundo morre um dia, quem a substituir no exercício das funções tem a prerrogativa de, como é a nova autoridade, ela é autoridade, e ela revoga as decisões da autoridade, que não é que é a autoridade anterior, é a mesma autoridade, é o mesmo cargo, só que o que mudou foi a pessoa que está lá. Nada impede que uma norma seja revogada, desde que a revogação se dê pela mesma pessoa, ou melhor, pelo mesmo cargo, pela mesma autoridade que havia baixado aquela norma. Por que eu estou dizendo isso? Se o presidente da autarquia baixa uma norma, adivinha quem é a única autoridade que possui prerrogativa jurídica para revogar aquela norma? O próprio presidente. Então não adianta o presidente da República baixar uma norma revogando aquela norma. Ah, não, norma superior revoga a inferior. Olha, revoga a superior e inferior na mesma área de incidência. Não existe possibilidade jurídica do... Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Congresso Nacional baixou uma lei e o presidente da República não gostou da lei. Aí ele baixa uma medida provisória revogando aquela lei. O que vocês acham disso? Não faz sentido. Qual que é a possibilidade do STF revogar uma lei baixada pelo Congresso Nacional? Também não existe isso. O que o Judiciário tem prerrogativa de fazer é declarar a lei inconstitucional. Mas a partir do momento que ele, assim, para revogar, só a própria autoridade, só o próprio poder. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero deixar a coisa bem clarinha e às vezes eu acabo confundindo, né? Vocês me perdoem. Existe nas autarquias, chamadas autarquias comuns, uma coisa chamada controle político. O que é isso? O chefe de Estado, ou seja, presidente, governador ou prefeito, tem a prerrogativa de exonerar livremente o dirigente da autarquia. O que é controle político? O presidente liga para o cara da autarquia e fala assim, olha, eu quero que você haja desse jeito. E o presidente da autarquia fala assim, aqui quem manda sou eu, passar bem. O que você acha, Vitor, o que você acha que o Bolsonaro faria depois que ele liga para o presidente de uma autarquia federal? Fala assim, você está errado aí nisso daí, você tem que fazer aquilo que eu falei para você fazer nisso daí. Aí o presidente da autarquia fala assim, não vou fazer isso daí não, eu vou fazer do jeito que eu quero, porque o presidente aqui da autarquia sou eu, quem manda aqui sou eu. O que você acha que vai acontecer com esse presidente da autarquia em seguida? Você quer o que aconteceria legalmente ou que realmente? Juridicamente. No dia seguinte tem outro presidente daquela autarquia. Mas veja, não é só com o Bolsonaro, não. Qualquer presidente, qualquer governador e qualquer prefeito, para manter o exercício do seu controle nas instituições da administração pública, ele precisa que
todos estejam funcionando para a mesma linha. Então, se por acaso, vamos dizer, vamos contrário, é o Lula. O Lula liga assim, ô rapaz, eu queria que você fizesse de um jeito, você fazia de outro. Porque aqui a gente faz desse jeito mesmo, não vou seguir você não. No dia seguinte, aquele presidente da autarquia está destituído e outro colocado no lugar, ou outra no seu lugar. Porque existe um controle político. Como não existe controle hierárquico, como eu não posso mandar na pessoa, eu devo colocar na instituição pessoas com o mesmo gosto político que o meu, para que as coisas funcionem do jeito que eu, que fui eleito, direcione toda a administração pública. É essa história que se chama controle político. Eu não tenho como mandar na estrutura, mas eu tenho como indicar livremente quem é que vai mandar na estrutura. E se essa pessoa não mandar no sentido que eu quero que ela mande, eu troco essa pessoa. Controle político. E autarquias comuns, elas são conhecidas por terem esta qualidade ou esta característica que as autarquias especiais não têm. As autarquias comuns, elas são organizadas segundo o controle político. O dirigente máximo, ou os dirigentes máximos das autarquias comuns, são livremente indicados e livremente exonerados, sem precisar explicar por quê, pelo chefe de governo da União, do Estado ou do Distrito Federal do município. Então, toda autarquia, por exemplo, o INSS, o presidente da República nomeia para presidente do INSS quem ele quiser. E se por acaso ele começar a fazer coisas com as quais eu, como presidente, não concordo, eu exonero e ponho outra pessoa no lugar. E vamos imaginar que esse novo presidente dessa autarquia, ele começa a fazer coisas com as quais eu também não concordo. Mudo de novo, e vou mudando até acertar. Isso faz parte do controle político. Tudo bem? Isto é controle político. Existe um outro controle também que é muito importante, toda autarquia possui. Na verdade, não é que toda autarquia possui, toda entidade pública no Brasil, por força do artigo 37 da Constituição, possui isso. Que é o controle institucional. Eu tenho o dever de prestar contas das minhas ações. Quer dizer, tudo que eu faço tem que estar de acordo com os princípios constitucionais. Eu preciso... desculpa, eu errei aqui. Me perdoem. O princípio da publicidade é aqui embaixo. Opa. O controle institucional é o seguinte, se eu estou no poder público, eu tenho que atingir os fins públicos. Tudo que eu tiver para fazer, eu tenho que fazer para atingir a finalidade da instituição. Se por acaso qualquer ação tomada dentro da autarquia não servir para atingir a finalidade dela, aquele ato é ilícito e aquele ato deve ser declarado nulo e eu posso ser sujeito a uma ação de improbidade administrativa por estar fazendo coisas na autarquia que ela não foi criada para fazer. Vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos imaginar que eu seja presidente de uma autarquia educacional e comece a realizar ações na área da saúde. Veja, não tem nada mais nobre, não tem nenhum fim público mais bonito que manutenção e promoção do direito à saúde. Mas qual é a minha competência dentro de uma autarquia educacional de promover atos relacionados ao direito à saúde? Nenhum. A competência não é essa. Eu tenho que exercer atos que visem a finalidade educacional. Se eu fizer qualquer coisa diferente disso, eu estou realizando o que se chama desvio de finalidade. E isso é tipificado como improbidade administrativa. Eu estou perdido. Ou seja, não é porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público distinta da entidade pública, União, Estado, Distrito Federal e Município, que ela não tem o dever de cumprir o seu estatuto. E lá na sua lei de regência está dizendo, olha, esta entidade existe para fazer tal coisa.
Se eu, como presidente da autarquia, não estiver fazendo de tudo para que ela atinja a sua finalidade, eu estou fazendo algo bem complicado. Eu estou fazendo algo que é, no mínimo, improbidade administrativa. Eu estou impedindo a administração autárquica, a administração indireta, a atingir as finalidades previstas na lei. O Ministério Público cai matando numa situação dessa. Aliás, a função do Ministério Público é cair matando numa situação dessa. Tem toda uma estrutura institucional, tem um monte de gente recebendo remuneração, tem toda uma estrutura... tem toda uma estrutura burocrática montada para atingir determinada finalidade. Aí vem um presidente dessa autarquia e não deixa a estrutura funcionar para o lado previsto em lei. Tem um monte de gente ganhando remuneração e assim, um monte de conta sendo paga de água, de luz, de internet, IPTU não, mas um monte de custos para não funcionar, ou para funcionar de um jeito contrário ao que deveria. Então, existe esse controle institucional. Esse controle institucional existe em qualquer órgão público. Esse controle institucional existe em qualquer poder público. Esse controle institucional está previsto por força do artigo 37 da Constituição Federal. Então, não é porque a administração pública direta e indireta está no exercício de função pública, o artigo 37 se aplica e existe controle institucional. Não, veja, embora a autarquia ela seja autônoma, ou melhor, ela não é autônoma no sentido político, ela é autônoma no sentido funcional. Embora ela esteja destacada da administração pública federal, estadual ou municipal direta, ela deve exercer as suas finalidades. E ela precisa prestar contas do exercício da sua finalidade. Ela precisa dizer assim, olha, estamos funcionando, está aqui os relatórios, está aqui a prestação de contas do que nós estamos fazendo, e essas informações têm que ser apresentadas para um ministro, ou para o governador, ou para o prefeito. Zé Vitor, o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência. Adivinha para quem o presidente do INSS presta contas e envia os relatórios? Para o ministro da Previdência. O INEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. A CAPES é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Todos os relatórios pelos quais presta conta do que foi feito ao longo do ano, olha, nós fizemos tal coisa, o INEP é responsável ainda pela realização do ENAD e do ENEM. Adivinha para quem que ele presta contas? Para o ministro da Educação. Se alguma coisa não está de acordo, o que o presidente pode fazer? Destituir o presidente do INEP, colocar outro no lugar. Aliás, nos últimos 2 anos, nós tivemos, acho que 5 ou 6 presidentes do INEP diferentes. Eu acho que foram 5 ou 6. Voltando. O controle institucional, ele existe em toda a administração. Então, existe também na administração pública indireta, existe na autarquia. E existe, por fim, um último controle, que é o controle orçamentário. Ninguém dentro da administração pública tem a prerrogativa, o direito de gastar mais do que arrecada. Ainda que os direitos fundamentais devam ser protegidos e implementados na maior medida possível, existe a lei de responsabilidade fiscal que impede que se gaste mais do que a previsão na receita. Então, se aquela autarquia tiver uma determinada receita, tiver um determinado orçamento, ela está proibida de ir além do que consta de seu orçamento, está proibida de ir além do que tem na receita. São 2 filtros. Vamos imaginar, por exemplo, a Unicamp é uma autarquia educacional aqui do governo do estado de São Paulo. Ela não tem nenhuma relação funcional com a Secretaria de Educação, e ela que decide o que fazer em termos de criação de cursos, como é que o curso vai ser dado, etc. O secretário de Educação não tem como exigir, o governador não tem como exigir da Unicamp. Por exemplo, Unicamp, eu quero que vocês façam aí um curso de Direito. E a Unicamp simplesmente, não, nós não vamos fazer. Nós não queremos ter um curso de Direito aqui. Não, é porque não, é legal, tal. Não, assim, e o governador, eu exijo, você não exige nada, a gente vai decidir aqui pelo Conselho Universitário, assim, nós não vamos fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Pausa, né? eu já volto nesse item. Quando nós falamos
da Unicamp, ela tem um orçamento previsto para usar durante aquele ano todo. E ela vai gastando dinheiro conforme a previsão do orçamento, mas tem também que aquele orçamento está no caixa. Qual que é a diferença? No ano anterior, existe a aprovação da lei orçamentária, em que há a previsão de qual é o valor que a Unicamp tem para gastar no ano seguinte. Só que isso é uma previsão, porque às vezes, vamos imaginar o seguinte, o que aconteceria se a Unicamp, a maior parte do dinheiro dela vem da arrecadação de IPVA. Uma parte do dinheiro arrecadado no Estado de São Paulo com imposto de propriedade de veículos automotores, ou seja, quem tem automóvel, quem tem moto no Estado de São Paulo tem que pagar imposto. Gozado que quem tem iate, quem tem jatinho não tem que pagar imposto. Curioso isso, né? O IPVA é apenas para motos e carros, de caminhões. Vamos imaginar que no ano de 2021, a Unicamp tem um orçamento de 10 bilhões de reais. Gente, eu não faço a menor ideia, tá? Mas vamos imaginar que, apesar da previsão de 10 bilhões de orçamento, ou seja, a Unicamp já se organizou para em 2021 gastar uma receita de 10 bilhões de reais. Vamos imaginar que em 2021, nenhum proprietário de veículo em São Paulo paga o IPVA. O pessoal está sem dinheiro, fala assim, vou pagar esse IPVA atrasado em 2022. O que acontece com o orçamento da Unicamp? Está lá aprovado 10 bilhões, mas não vai ter entrada de receita nenhuma. Estou me fazendo entender? Tem uma previsão de 10 bilhões, mas a entrada dos 10 bilhões vinha do imposto, do pagamento do IPVA de 2021. Estou dando um exemplo aqui meio doido, né? Ninguém no estado de São Paulo paga o IPVA em 2021, todo mundo decide jogar essa conta mais para frente, porque estão apertados. Significa que, em termos reais, não vai haver entrada de dinheiro nos cofres públicos, e não entrando dinheiro de IPVA no cofre público, não vai ter dinheiro para pagar a Unicamp. O que a Unicamp faz? Ela está proibida, não é que ela pode ficar gastando o orçamento esperando entrar dinheiro. Na verdade, como não tem dinheiro, ela não tem como gastar. Estou dando um exemplo doido assim, mas o UFRJ está próxima disso, tá? Se vocês estão acompanhando, a UFRJ ela tem um determinado orçamento e o governo federal já disse que não há receita disponível para fazer frente ao orçamento previsto. E a UFRJ corre o risco de fechar as portas no segundo semestre. O nome disso não é mais controle. Bom, deixa eu compartilhar a tela de novo. Nós não estamos mais falando de controle institucional, nós estamos falando de controle orçamentário, mas também controle de receita, ou seja, é proibido, tem que prestar contas do orçamento e é proibido gastar mais do que arrecada sob pena de improbidade administrativa. Isso aqui é um controle que não existe em autarquia nenhuma. Isso aqui é uma coisa que existe em qualquer autarquia. Toda autarquia. Dentro da autarquia, o presidente da autarquia manda em todo mundo. Ou seja, existe hierarquia na autarquia. Existe poder hierárquico dentro de uma autarquia. O presidente, ele tem o poder de mando, ele tem o poder ordinatório, ele tem o poder de mandar as pessoas da autarquia agirem conforme a instituição e conforme o entendimento de urgência dele, ok? Mas vamos lá. Em toda a autarquia tem esses 3 controles. Só que isso é chamado, a autarquia que possui esses 3 controles é chamada de autarquia comum. Possui os 3 controles abaixo: controle político, controle institucional e controle orçamentário. E o que seria a autarquia especial? Qual a diferença? Não possui controle político. Dirigente máximo é livremente nomeado para cumprir mandato. Não pode ser exonerado pelo chefe de Estado.
é esta a... Se depois vocês quiserem, eu vou tirar o compartilhamento de tela, se vocês quiserem copiar e colar isso aí, fazer um print de tela, pode fazer. Vamos dar 2 exemplos de autarquia especial. A primeira está lá na lei das universidades. Vamos imaginar que o atual governador do estado de São Paulo, o Dória, ele tenha que nomear o novo reitor da Unicamp, como aconteceu aí algumas semanas atrás. Ele tem a prerrogativa de nomear o reitor que ele quiser. Existem certos controles institucionais feitos nas instituições, ficou horrível, alguns controles institucionais feitos nas universidades, de modo que as universidades criam eleições, etc., para fazer uma lista tríplice, para apresentar para o governador, ou para o presidente, mas o governador e o presidente eles são livres para nomear o professor da instituição que ele quiser para fazer as vezes de reitor. Mas qualquer que seja a decisão do presidente ou do governador para ser o presidente daquela universidade ou daquela faculdade, esse cara, o reitor, ele vai ser nomeado livremente pelo presidente ou pelo governador, e depois, se por acaso o presidente ou o governador descobrir que colocou alguém lá, puxa, fui enganado, ele me falou que era uma pessoa e na verdade ele era outra. Olha, não vai haver a possibilidade desse reitor ser exonerado, esse reitor vai ficar lá por si. Vou dar um exemplo bobo. O Dória chega para o candidato a reitor dele e fala assim, olha, eu quero que você seja reitor na Unicamp, mas você tem que me prometer que você vai abrir o curso de Direito lá. Gente, eu estou falando uma bobagem completa como exemplo, tá? Só por exemplo. E o candidato a reitor promete para o Dória que vai fazer a faculdade de Direito na Unicamp. E ele é nomeado para ser reitor da Unicamp. Tomou posse, no dia seguinte o Dória vai cobrar dele, e ele fala assim, eu não vou abrir uma faculdade de Direito aqui na Unicamp de jeito nenhum. A Unicamp não tem faculdade de Direito, ela jamais vai ter faculdade de Direito, a gente não aceita a faculdade de Direito aqui, sei lá. O Dória vai se sentir completamente traído, mas não terá nada o que fazer. Ele não tem condição de exonerar o reitor. Ele é reitor pelo prazo de 4 anos. Ou 5, não me lembro agora. Mesma coisa, dirigente de agências reguladoras. Acho que são 4 anos o mandato do presidente, os dirigentes de agência reguladora. E, aliás, em agência reguladora é até mais engraçado, né? No Brasil, o mandato dos dirigentes das agências reguladoras, ela termina nas vésperas do mandato do presidente da República. Ou seja, quando o Fernando Henrique Cardoso saiu do governo, antes dele sair, ele nomeou para um mandato de 4 anos todos os dirigentes das agências reguladoras brasileiras. Então, o Lula, quando veio depois do Fernando Henrique Cardoso, ele conviveu com dirigentes nomeados pelo partido do Fernando Henrique Cardoso. A Dilma, quando ela na verdade, Dilma não, né? Quando o Temer substituiu a Dilma, ele teve a prerrogativa de nomear dirigentes das agências reguladoras. E o Bolsonaro, ele tem que conviver no seu mandato com dirigentes nomeados pelo presidente anterior. Fica meio complicado isso, mas essa ideia é justamente para fazer entender que essas autarquias, que essas agências reguladoras, ou mesmo que as universidades, elas são autarquias que visam a organizar ou são entendidas como serviços de Estado e não serviços de governo. A partir do momento que a partir do momento que o presidente anterior nomeou mandato dos presidentes das autarquias, essas autarquias vão exercer a função política de Estado delas durante o governo do novo presidente, quer o presidente novo goste ou não do modo como os dirigentes anteriores agiam. A ideia é de dar um direcionamento técnico para as autarquias. Vamos imaginar, por exemplo, que o Boulos vira presidente da República depois do Bolsonaro. E às vésperas da saída do Bolsonaro do poder,
ele nomeia para as autarquias pessoas vinculadas ao espectro político dele. O Boulos, que a gente sabe que é do outro lado do espectro político do Bolsonaro, vai conviver no seu mandato de presidente com dirigentes de autarquias que não tem nada a ver com ele ou com seu projeto de governo. Porém, isso é justificado porque as autarquias especiais, elas têm a finalidade de realizar serviços de Estado. E como faz para mandar embora o dirigente de uma autarquia antes do término do mandato? Tem dois jeitos. Primeiro jeito, o dirigente pede para sair. Ele pode perfeitamente pedir exoneração. Ele não quer mais brincar de ser diretor de autarquia, ou não quer mais ser o reitor, ele pede exoneração. Assim, estou saindo, estou indo embora, não quero mais brincar disso. Ponto. No caso do reitor, tem o vice-reitor, então não adianta muito. Que se por acaso o reitor pede para sair, o vice-reitor assume. Mas no caso dos dirigentes das autarquias, aí é possível, ele saindo, o presidente atual nomear o próximo. O que mais? Também existe a possibilidade de ele fazer alguma coisa errada. Se por acaso o presidente da instituição ele não cumpre as finalidades públicas ou ele não controla o seu orçamento, ele pode sofrer processos administrativos disciplinares, ele pode sofrer processos de improbidade administrativa, ele pode sofrer processos penais e ao final desses processos ele pode ser destituído, ele pode ser demitido, porque afinal de contas uma das consequências de fazer coisa errada é perder o cargo. Então no Brasil, em regra, toda autarquia é comum, porque possui esses três controles, e a autarquia especial, ela difere da autarquia comum, porque não possui controle político. Tudo bem? Continuando. Nós temos agora outras possibilidades de autarquia, que são essas daqui. Mas eu vou pedir só um minutinho para vocês, que acabou a minha água e eu preciso pegar um pouquinho aqui do lado. Não saiam daí, eu já volto. Desculpem o mau jeito. Eu acabei esquecendo de pegar água para mim, chega uma hora que a garganta pede. Bom, vamos lá. Agência executiva. Bom, vou melhorar um pouquinho aqui para a gente conversar. Vamos olhar, deixar eu olhar no rosto aqui. Quando a gente fala de classificação de agências reguladoras, classificação de autarquias, nós apresentamos a classificação mais usual. Nós temos a classificação por nível federativo, por função, finalidade e a por regime jurídico. E quando a gente fala de regime jurídico, só tem dois, é a comum e a especial. E a partir de, tirando essas classificações, os próximos itens agora são espécies de agência reguladora ou, espécies de agência reguladora não, nós estamos falando de espécies de autarquia. E essas espécies, elas acabam sendo importantes porque são excepcionais, são algumas que só existem no Brasil, etc. Então, acaba sendo, naquelas questões de múltipla escolha que eles querem saber a exceção e não a regra, acaba sendo a pergunta que se faz. Mas, para entender uma autarquia, o mais importante já foi falado. As regras gerais da autarquia foram dadas na aula passada e agora nesta, e de modo que vocês conseguem dissertar
sobre autarquia facilmente a partir do artigo 5º, inciso 1º da Decreto-Lei 200, sabendo qual é seu conceito e sabendo qual é a sua classificação, seja por em nível federativo, por finalidade, ou por regime jurídico comum ou especial. A distinção do comum para o especial foi essa que a gente falou agora. A especial não possui controle político, não pode o dirigente máximo ser exonerado, deve cumprir o seu mandato. Mas nós temos algumas autarquias no Brasil que elas precisam ser entendidas de maneira específica. E a primeira delas é a tal da agência executiva. E a agência executiva não tem nada a ver com a agência reguladora, só porque começa com agência, vocês não vão confundir a agência reguladora com a agência bancária, né, com a agência de modelos, né? Não tem, só porque chama agência, não, por favor, não vamos entrar nessa. Mas vamos falar de agência executiva. Um belo dia, a emenda constitucional 19, se eu não estou enganado, ela foi criada e mudou a nossa Constituição para que a nossa Constituição tivesse a seguinte redação. Estou aqui no artigo 37 da Constituição, parágrafo 8º. Para quem não sabe, o artigo 37 só não é maior que o artigo 5º, tá bom? E vamos lá. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada, ou seja, a autonomia dos órgãos e entidades pode ser ampliada mediante contrato. Contrato este que vai ser firmado entre seus administradores e o poder público, e esse contrato vai ter por objeto fixação de metas de desempenho para o órgão e entidade, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho e a remuneração do pessoal. Essa aula aqui tinha que ser lá em hermenêutica jurídica. Vamos lá. Nós estamos aqui numa aula de direito público e nós estamos tentando utilizar uma expressão na interpretação dizendo que a lei não possui palavras inúteis, ou seja, nós podemos interpretar, nós sempre devemos interpretar a lei, ou sempre temos que interpretar a norma, de modo que a norma tenha eficácia. Essa é a regra básica da interpretação. O que o texto quer dizer e como nós devemos aplicá-lo. Nós precisamos extrair do texto um sentido para a sua aplicação. Essa é a regra básica do intérprete. O intérprete do direito precisa entender o que está escrito para aplicar. Muito bem. E existe um brocado dizendo que a lei não possui palavras inúteis. Eu vou provar para vocês que toda regra tem uma exceção. E nós estamos diante de uma exceção terrível que está na Constituição Brasileira, artigo 37, parágrafo 8º. Está dizendo aqui que os órgãos e as entidades públicas, ou seja, órgão é uma pessoa, não é pessoa, órgão é despersonalizado, pertence a alguma entidade da administração direta ou da indireta, ou seja, os órgãos das pessoas jurídicas de direito público ou da administração pública indireta, das pessoas políticas ou da administração pública indireta, possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Ok? Bom, nós já aprendemos, quando falamos de órgão público, que só existe um órgão com autonomia orçamentária, que são os órgãos independentes. Os órgãos inferiores, ainda que seja o órgão autônomo, que parece o Ministério, mas todos os órgãos públicos, eles não possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Quem possui autonomia gerencial, orçamentária e financeira são as pessoas políticas. E a administração pública indireta não há muita autonomia orçamentária, né? Embora as autarquias possuam orçamento próprio, elas não fazem o próprio orçamento. De qualquer forma, está dizendo que essa autonomia ela pode ser ampliada mediante contrato. Nós estamos aqui no direito administrativo, cujo princípio fundamental é o princípio da estrita legalidade. E aqui nós temos a Constituição dizendo que a lei pode ser ampliada mediante um contrato firmado entre administradores e o poder público. Veja, os administradores, eles são pessoas físicas no exercício de função pública.
Os administradores no exercício de função pública, eles estão em cargos e eles atuam segundo a autonomia, ou melhor, segundo a atribuição de funções determinada por lei para o exercício do cargo deles. E eles não são autônomos em relação ao cargo, eles estão restritos ao que o cargo determina para eles. Mas aqui está dizendo que esse administrador que está lá por, sei lá, concurso, por livre nomeação ou por eleição, ele pode, como pessoa física, assinar um contrato com o poder público, seja poder público a pessoa jurídica que for. E esse contrato, firmado entre administrador, pessoa física, e poder público, lato sensu, pode ser assinado. E aí, esse contrato vai fixar metas de desempenho para o órgão ou para a entidade. E essa fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade amplia a autonomia gerencial, orçamentária e financeira desse órgão e dessa entidade. Autonomia esta dada pela lei. O que esse parágrafo 8º está dizendo é que o contrato aumenta a lei. Nós estamos aqui diante da primeira situação no mundo de que o contratado é superior ao legislado no direito público. Como é que você explica para alguém que curte o princípio da estrita legalidade que a pessoa que está lá por força de lei pode ampliar o que a lei determinou por meio de contrato? Isso, do ponto de vista deste professor de direito administrativo aqui, é totalmente contra a legem. Ah, mas a Constituição permite. Pois é, infelizmente não houve absolutamente nenhuma discussão no STF a respeito disso, mas ela é muito complicada de entender. Bom, como é que será que foi feito? Vamos lá para o regulamento. Foi criada uma lei que regulamenta o contrato referido no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. E aí essa lei desse tamanhão aqui que vocês estão vendo, acabou de acontecer, tá bom? Faz 2 anos. Então está dizendo aqui, ó, esta lei regulamenta o referido contrato, que é o chamado contrato de desempenho. Contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão e a entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada. Mas olha que interessante. Vitor, vamos imaginar o seguinte, você é meu chefe numa entidade qualquer, ou você é meu chefe no escritório de advocacia, ou você é meu chefe em qualquer empresa, e você quer que eu desempenhe melhor minhas atividades. Você, como chefe, como é que você faz isso para eu começar a funcionar direito, para eu começar a fazer aquilo que eu devo fazer por lei? Eu, como servidor público, como empregado contratado, eu tenho que fazer determinadas funções. Como é que você faz? Você pede, por favor, para mim, chefe, para eu fazer o meu trabalho? Você manda, né? Vem cá, se existe poder hierárquico entre o órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, vou melhorar, peraí, vamos ficar só entre o órgão, tá? Órgão supervisor e órgão supervisionado, eles fazem parte da mesma estrutura hierárquica. Como é possível um órgão fazer um contrato com outro órgão se o órgão não é pessoa jurídica? Como é que um órgão que não é pessoa jurídica pode fazer um contrato com outro órgão que também não é pessoa jurídica? Duas entidades despersonalizadas fazem um contrato entre si. E uma é superior à outra, ou seja, eu chefe, faço um contrato com o meu subordinado do órgão de baixo, para nós acertarmos o que a lei já determina. Não faz sentido algum. Se eu quisesse que o órgão inferior definisse prazos de execução e indicadores de qualidade, eu baixaria uma norma. Ou eu baixaria uma ordem, por meio do poder regulamentar ou por meio do poder hierárquico propriamente dito. Não há nenhum sentido no chefe fazer um contrato com o subordinado para mandar o subordinado cumprir metas de desempenho. Ou
decidir por contratar indicadores de qualidade. Isso é definido do superior para o inferior. Vamos lá. Contrato de desempenho tem como objetivo fundamental a promoção da melhoria do desempenho do supervisionado, melhorando um monte de coisa. Tá, perfeito. Esses contratos de desempenho, eles podem, assim, para fazer o parágrafo 8º funcionar, eles começaram a chamar, a fazer esse contrato de desempenho, mas esse contrato de desempenho tem muito mais uma função institucional do tipo assim, ó, eu sou teu chefe, eu estou mandando você assinar esse contrato, que na verdade, puxa vida, não faz nenhum sentido dentro do direito administrativo. Veja, o contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes. Eu vou parar por aqui para, bom, assim, é muito difícil entender que isso aqui possa funcionar entre órgãos, porque o órgão não tem como assinar, ou o administrador assina. O administrador não pode assinar por conta própria, ele não pode responder por ele próprio, porque não é ele que está agindo. Pelo princípio da imputação volitiva, quem atua é o poder público. Mas daí vamos fazer assim, bom, em que sentido seria possível realizar esse parágrafo 8º? Um jeito. Se a administração pública direta resolver fazer um contrato com uma entidade outra, ou seja, com outra pessoa jurídica, então o governo federal, a União Federal, assinaria um contrato com uma autarquia federal. E por esse contrato, se estabelece que essa autarquia vai receber mais dinheiro público, ou seja, o órgão público que supervisiona aquela autarquia, por contrato, falou o seguinte, olha, tem um orçamento aqui de 10 bilhões de reais, e eu concordo por esse contrato de direcionar 1 bilhão desses 10 bilhões meu para você, autarquia, ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Por esse contrato, eu direciono esse bilhão para você. E esse bilhão, ou seja, esse contrato vai ter por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, ou seja, esquece o órgão para essa entidade e você vai receber esse bilhão na medida em que você atinge determinadas finalidades, ou seja, se você cumprir a lei, você não vai ter direito a esse bilhão do meu orçamento, mas toda vez que você exceder as situações conforme certos índices ou indicadores que interessam ao meu ministério, assim que você conseguir fazer a universalização de um serviço, assim que você conseguir antecipar, por exemplo, vai ter uma entidade aí que vai vacinar os brasileiros. Se tudo der certo, pelo andamento da carruagem, os brasileiros serão todos vacinados contra a Covid até 2023. Eu não estou falando piada, infelizmente é essa a previsão atual. Vamos imaginar que o Ministério da Saúde resolva contratar uma autarquia qualquer, não sei qual, dizendo o seguinte, olha, se você vacinar todo mundo até o final de 2021, você vai receber um valor orçamentário que era o que eu ia usar para vacinar os brasileiros até 2023. É possível pensar no parágrafo 8º desse jeito? Sim, é possível. E aí ficou o entendimento doutrinário de que para fazer esse parágrafo 8º ser inteligível, ou de alguma forma ele poder ser aplicado dentro do direito público, entendeu-se que existe a possibilidade de uma autarquia assinar um contrato de gestão com o poder público e a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ser ampliada por este contrato. E aí no Brasil nós temos apenas uma entidade que pode fazer isso. Essa entidade é a autarquia. A autarquia é a única entidade que, por meio de contrato com o poder público direto, pode ter sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliada na forma desse parágrafo 8º. E aí nós temos a situação. Vamos ver se eu acho aqui. Era para estar aberto. Achei. Achei, mas só falta mostrar para vocês, né?
Eu apresento para vocês uma agência executiva. O Inmetro é entendido como agência executiva porque ele é uma autarquia federal que tem um contrato de gestão firmado com o Poder Público Federal na forma do parágrafo 8º do artigo 37. Existem outras agências executivas no Brasil. O que é agência executiva? No Brasil, a única agência executiva, o conceito de agência executiva é uma autarquia que possui um contrato de gestão com o serviço público, com o Poder Público Central. O único caso que eu lembro, e eu peço perdão, o Google poderia me ajudar nessa hora, mas eu não fui atrás do Google. A única entidade que nós temos é o Inmetro, uma autarquia. Se a gente entrar no Wikipedia, está lá dizendo que o Inmetro é uma autarquia que goza da característica de agência executiva. E por que ela chama agência executiva? É o nome dado para as entidades que assinam esse contrato de gestão, pelo qual tem a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliados. Dando continuidade ao compartilhamento de tela, nós temos aqui, voltando para o roteiro, cadê você? Nós temos uma outra possibilidade de autarquia, Lei 11.107 de 2005. Deixa eu entrar aqui na internet de novo. Esqueci o número da lei, vocês me perdoem. 11.107 de 2005. Vamos abrir aqui a lei para nós e fazer o compartilhamento de tela. Gente, eu não estou falando de consórcio de carro, nem consórcio de moto. Eu estou falando aqui de uma lei que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. E o que vem a ser esse consórcio público? O consórcio público é uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Qual que é a ideia dessa daqui? Bom, vamos ler a lei que acho que é mais fácil. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer seus princípios, aplicam seus convênios, os objetivos dos consórcios. Achei. O consórcio público é uma entidade criada, em geral, pelos municípios, e muitas vezes os municípios e o Estado, para a criação usando o orçamento conjunto, criar uma nova entidade que vai tomar conta de uma finalidade pública de interesse de todas as entidades. Eu não sei se tem alguém aí que é da região de Mogi-mirim ou região de Itapira, aqui no estado de São Paulo, mas ali naquela região existe um consórcio intermunicipal responsável pela administração dos sistemas de saúde de todas aquelas cidades. Ou seja, as cidades perceberam que elas não tinham verba suficiente para prestar um serviço de saúde de qualidade, então elas uniram esforços por meio de um consórcio, e esse consórcio foi fundamental para que essa nova pessoa jurídica fosse criada, de modo que essa nova pessoa jurídica administraria o sistema de saúde das 3 cidades. Juntos se tornaram mais fortes. E como que se constitui esse consórcio público? É um contrato cuja celebração depende de prévia subscrição de um protocolo de intenções. O que é isso, um protocolo de intenções? Os municípios, eles vão se reunir por meio de um protocolo de intenções, eles vão definir quais são como será a forma de constituição, de funcionamento, de criação dessa entidade, e também para autorizar o consórcio a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. O consórcio público, quando se trata de saúde lá na região de Mogi e de Itapira, ele representa os municípios quando tratarem de questões, por exemplo, relacionadas ao SUS. E esse consórcio tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas eu não quero tratar disso aqui neste momento. Eu quero tratar apenas do fato do consórcio poder ser estruturado como uma associação pública, ou seja, não é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí tem uma questão importante. Qual é o nome que se dá ao serviço público autônomo, com orçamento, patrimônio e receita próprios, para o exercício de uma função pública típica de Estado, que se entende
que devem ocorrer de maneira descentralizada. O nome disso, segundo o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 267, é autarquia. O que eu estou dizendo para vocês é que o consórcio público, ele pode perfeitamente ser criado na forma jurídica de uma associação pública. E essa associação pública, por ser pessoa jurídica de direito público, que tem a ver com a estrutura da administração pública de municípios, deve ser entendido como uma autarquia. E aí tem uma coisa engraçada que pode cair para vocês. Vamos imaginar que esse consórcio público, ele é formado não só por 3 municípios, mas ele é formado por 3 municípios e pelo estado de São Paulo. Eu não lembro para quem que eu fiz a pergunta anteontem, Vitor, acho que foi para a Júlia, sei lá, que eu perguntei para ela sobre nível federativo da autarquia. Você lembra para quem foi a pergunta? Esse aqui é parceiro, né? Não vou dedurar os irmãos, não. Bom, mas, Vitor, se a associação, se a fundação pública, ela é vinculada ao município, ela é uma fundação, ela é uma autarquia municipal. Se ela é vinculada ao Estado, ela é uma autarquia estadual. Mas imagine um consórcio público que ele é formado por um protocolo de intenções aprovado por vários municípios e pelo governo do Estado. Essa autarquia, ela é estadual ou municipal? Estadual. Também. É estadual também. Eu vou colocar aqui no chat porque eu não vou escrever no lugar. Tem um cara chamado José dos Santos Carvalho Filho, é um dos autores que eu gosto mais, um dos grandes professores de direito administrativo, cunhou a expressão autarquia, ou melhor, entidade. Foi para o chat. Durmam com um barulho desse. A doutrina, assim, cunhou a expressão de que o consórcio público, criado nos termos dessa lei 11.107, é isso? 11.107 é uma autarquia constituída na forma de associação pública, pois é pessoa jurídica de direito público interno. Se o consórcio criado pelos municípios, esse consórcio integra a administração pública indireta. Eu escrevi errado aqui, desculpa, gente. Bom, foi aí para o chat a minha lousa. O consórcio público criado nos termos dessa lei é uma autarquia se for constituída na forma de associação pública. Se ela não for, a associação pública for formada na forma de pessoa jurídica de direito privado, não dá para ser autarquia, porque autarquia, por definição, é pessoa jurídica de direito público. Se o consórcio é criado pelos municípios, esse consórcio integra. Essa pessoa jurídica nova deve integrar a administração pública indireta de cada um desses municípios. Não vai integrar 100%, mas no organograma lá de Itapira, o consórcio municipal que administra a saúde lá faz parte da administração pública indireta daquele município, assim como faz parte da administração pública indireta dos outros municípios. E se por acaso ele integrar o Estado também, aí tem essa frase, essa expressão doida do Carvalho Filho,
que esse consórcio é uma entidade transfederativa. Gente, são 9h36. A aula parece que meio que encerrou, não é isso? E vocês não me avisam? Só estamos nós três aqui, vocês não me avisam? Gente, eu retomo esse tema na próxima aula, eu não quero atrapalhar o intervalo de vocês e nem a próxima aula. Eu vou deixar registrado aqui que está gravando, que eu falei no início da aula. Na semana que vem eu participarei de um seminário junto à FAPESP e à FIP, bem no horário da nossa aula. Eu tive autorização da Faculdade de Direito da direção para substituir a aula da semana que vem com os trabalhos avaliativos, ou seja, o trabalho avaliativo que terminaria o prazo de entrega na segunda foi prorrogado. Vocês então terão a aula de terça que vem disponível para finalizar os trabalhos avaliativos, que pode ser enviado para mim até o dia 3. Pô, professor, dia 3 é feriado. Não tem problema, vocês enviam, o Teams vai estar aberto. Fiquem tranquilos, vocês podem enviar. E se por acaso for feriado, se vocês não quiserem atrapalhar o feriado, vocês enviam na véspera, que está tudo certo. Ok? Gente, eu encerro então a aula de agora. A gente continua falando disso aqui na aula que vem, porque eu acho que ainda precisa falar um pouquinho mais disso. A aula que vem, nós vamos encerrar o tema de autarquias, porque nós temos ainda que falar de agências regulatórias. Vou falar um pouquinho de direito regulatório a partir das autarquias chamadas agências reguladoras. Encerro a administração pública indireta provavelmente na próxima aula, falando também das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, para em seguida começarmos um novo texto, um novo ponto, provavelmente sobre a administração pública vinculada ao terceiro setor. Gente, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até daqui a sei lá quantos dias, por causa da aula que foi substituída pelo trabalho avaliativo. Gente, obrigado, fiquem com Deus, até mais.